Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gimnospermas. Gimnospermas são plantas com sementes, né? Em aulas anteriores a gente falou sobre briófitas e pteridófitas, que são consideradas criptógamas, ou seja, é, não têm sementes, né? Os órgãos sexuais ficam escondidos. E a diferença entre briófitas e pteridófitas é que pteridófitas são vasculares, ou seja, têm sistema vascular verdadeiro. A próxima etapa evolutiva agora são as plantas com sementes. E na aula de hoje a gente vai falar das gimnospermas, que são as plantas com sementes nuas. Em uma próxima aula a gente vai falar sobre angiospermas, ressaltando então flores e frutos. É, Em um conceito mais tradicional, né, a gente diria que os grupos de gimnospermas são esses quatro aqui: as cicadales, as ginkgoales, as coniferales e as gnetales. E a forma como esses grupos se relacionam dentro do tronco principal que leva às angiospermas não está muito claro. Né? Tem Gnetales, por exemplo, é colocado muito próximo de angiospermas pelo fato de possuir elementos de vasos. É, Enfim, a relação entre esses grupos de plantas ainda não está muito clara. Mas se entende que são grupos parafiléticos, então todos eles funcionam como ramos, né? Ou são colocados como ramos do grupo que leva as angiospermas. Todas são heterosporadas. Heterosporadas. O que significa que os esporos são diferentes. Né? O esporo masculino e o esporo feminino são diferentes. O esporo masculino é chamado de megásporo e o o esporo feminino é chamado de megásporo e o esporo masculino é chamado de micrósporo. Muitas plantas do grupo das espermatófitas têm crescimento secundário. Todas, né, o grupo como um todo é capaz de crescimento secundário. Algumas plantas não apresentam crescimento secundário. E outra característica comum é que formam sementes. Dentre esses grupos, né, um dos mais avançados é o grupo das coníferas, atualmente chamado de pinófita ou pinofita. Né? Dentro desses grupos tem uma planta muito interessante, um grupo muito interessante, que é das araucárias. Tem uma árvore símbolo na região sul do país que é o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. E uma planta muito comercial, né, dentro do gênero Pinus, né, que é uma planta exótica, muito plantada naquela região também. Então, são dois exemplos de plantas importantes aqui no grupo das pinófitas. Eu vou falar um pouquinho sobre plantas dos diferentes grupos, para vocês terem uma ideia, né? Só para a gente conhecer um pouquinho essas plantas. E depois eu vou comentar de outros aspectos do ciclo de vida, da anatomia e do crescimento secundário. Essa aqui é uma cica, né? E olhando para essa planta, né, a gente lembra um pouquinho do que a gente viu, na verdade, lá em musgos, né? Eu lembro aquela coisa do gametófito em cima do esporófito. Mas isso aqui é uma coisa diferente, né? A gente tem o esporófito, então tudo isso aqui é esporófito, e o gametófito é produzido no interior dessas estruturas, são estruturas grandes, né? Como a gente viu antes, né?
A planta feminina produz megásporos. E essas estruturas aqui são megasporófilos, ou seja, são nesses locais onde vão ser produzidos os esporos, masculinos na planta feminina e femininos na planta feminina e masculinos na planta masculina. No caso da planta masculina, em cica, a gente tem uma estrutura chamada estróbilo, em que o agrupamento dos microesporófilos forma uma estrutura contínua. Na planta feminina, os esporófilos são mais soltos, né? Então se diz que não forma estróbilo. E dentro do esporófilo, a gente tem o esporângio, que é o local onde o esporo é formado. A gente já falou dessas estruturas lá em Pteridófitas e falou um pouquinho também lá em Briófitas. Aqui, para vocês terem uma ideia um pouquinho dessas estruturas que formam os esporos, né? Onde ocorre a formação dos esporos. Aqui um estróbilo, né? Um cone masculino. E aqui os megasporófilos, tá? De dois tipos, duas espécies diferentes de cicas. Esse aqui é um corte do tronco, mostrando essa parte central. É um tronco que não tem valor econômico, né? A gente vê aqui a região do xilema, nesse tom amarelo, o interior a medula, depois o córtex, e aqui a base das folhas. Isso aqui também é cicas, a cicas evoluta. A gente vê agora uma unidade. Esse aqui é uma unidade, um megasporófilo, como esses que estão aqui, ó. Aqui vocês estão vendo esse conjunto de esporófilos voltado para o interior e protegendo as sementes, que a gente está vendo um deles. Nesse estágio aqui, ó, ainda é novo, né? A gente está vendo a semente. Reparem uma região na pontinha da semente. Essa região é chamada de micrópila, onde vai ocorrer a entrada do grão de pólen. Nas gimnospermas em geral, o grão de pólen entra inteiro dentro do óvulo e depois vai ocorrer o desenvolvimento do gametófito masculino, junto com o gametófito feminino. Né? E aqui as sementes, né? Sementes de cica. Essa estrutura, a semente, que é o grande aspecto revolucionário que dá o nome ao grupo, os espermatófitas, é um grande avanço evolutivo, né? Porque dentro, reparem que é uma estrutura grande, muitas vezes maior que um esporo, e com isso ela consegue ter dentro um embrião muito maior, reservas nutritivas e também um tegumento que tem muito maior capacidade de proteção, né? Além, é claro, de proteções químicas, né? Uma série de substâncias é produzida para fazer a proteção do embrião. Aqui é outro grupo, né? Dentro desse Cicadófita, outra família, Zamia, né? Tem a Zamia furfurácea e encefalatus, né? São espécies do mesmo grupo das cicas. Aqui mais uma imagem do tronco, né? Mostrando duas espécies de cicas, Cicas edentata e Cicas hainanensis. Quando a gente vê essa região aqui, ó, formando um anel, na verdade, aqui a gente não consegue ver em detalhes, né? Mas tem uma série de feixes, um do lado do outro, que ainda não se fecharam. Então, isso aqui não é exatamente um anel, tá? Não é um anel. Isso aqui é um eustelo. O anel seria o sifonostelo. Isso aqui é um eustelo. E em termos anatômicos, né, a gente tem essa região parenquimática chamada córtex, essa região central chamada medula,
e uma região intermediária chamada xilema, né? E floema pelo lado de fora. Aqui em Zâmbia, né, mais algumas estruturas aqui mostram cones, né? São cones masculinos. Aqui a gente vê dois tipos de cones femininos. E nesse cone, né, dentro do cone, a gente encontra o esporófilo feminino. Então, um conjunto, né? Esse aqui é um cone feminino, né? Que seria um megastróbilo, a gente pode falar assim, ou um cone feminino, um cone de semente. E nós temos várias dessas estruturas, cada uma delas vai ter um óvulo, né? Um óvulo de cada lado, e esse óvulo vai dar origem a uma semente, né? Então a gente tem aqui no cone feminino a formação de um conjunto grande de sementes. Isso é um pouquinho diferente do que a gente viu antes lá em cicas, né? E nesse caso aqui a gente tem a estrutura dentro de um cone exame. Isso aqui é ginkgo biloba, né? Todo mundo já ouviu falar. E ela é interessante porque a folha dela tem um formato em leque muito, muito bonito, né? E é diferente do que normalmente a gente espera de uma gimnosperma, né? A gente tem uma visão meio enganosa e quando a gente pensa em gimnosperma, a gente pensa em planta com acículas, que são aquelas folhas parecendo agulhas, né? Ginkgo é diferente, né? É uma árvore grande, gimnosperma, claro. E aqui a gente pode ver um pouco das estruturas, né? O tronco dela com os anéis de crescimento. Esse aqui é um corte transversal do tronco. Aí a gente vê também uma brotação masculina e uma brotação feminina. Os sexos são separados, ou seja, tem plantas masculinas e plantas femininas. Aqui, ó, uma brotação, então a gente vê que na gema brota, e brota ao mesmo tempo, né, algumas folhas e as estruturas femininas. Nas estruturas reprodutivas propriamente ditas, né, tem um pedúnculo e em cima dele dois óvulos. Tá? O óvulo é nu, daí o nome gimnosperma. Esse óvulo, então, vai ter contato com o grão de pólen, se forma uma gotinha aqui na ponta do óvulo, vocês veem que o óvulo é pontudinho, se forma uma gotícula aqui na ponta do óvulo. O pólen produzido aqui no microsporófilo é transportado pelo vento, atinge essas estruturas e entra. Né? Quando essa gotinha é puxada para dentro e quando ela entra, esse grão de pólen germina dentro da estrutura do óvulo, formando o gametófito masculino. Vocês lembram lá em briófitas que a gente disse que o gametófito era a planta grande, a planta dominante. Depois, em pteridófitas, o gametófito ainda aparece, mas o esporófito é a planta grande, a planta dominante. Nesse caso aqui, ó, o gametófito é tão pequeno, tanto masculino quanto feminino, que eles crescem dentro do óvulo. Então são apenas umas poucas células. Bom, e depois o desenvolvimento, né? Vai ocorrer a fecundação. Eu vou mostrar mais tarde para vocês como é que é esse desenvolvimento do óvulo. E no final, a formação da semente. Gnetophyta, né? Aqui um exemplo. Essa planta aqui é chamada de planta imortal. Ela tolera umas condições impressionantes. Welwitschia mirabilis, uma planta de deserto. Aqui vocês estão vendo as estruturas reprodutivas. Não consigo identificar direito para vocês se aqui são cones masculinos ou femininos, nessa região. E aqui Gnetum. Reparem que nesse caso, né, Gnetum folhas grandes, simples, né? Também
é muito parecido com uma folha que a gente encontraria numa angiosperma. E aqui é uma estrutura, né, que seria o megastróbilo, com as sementes fixadas. Então, é como um cacho de sementes. Aqui o megastróbilo. Então, a gente vê esse pezinho, né, essa haste, com os óvulos posicionados. É o megastróbilo de Gneto. Quando, após a fecundação, quando houver o desenvolvimento do óvulo, então, vai ocorrer a formação das sementes. De forma geral, nas gimnospermas, o estróbilo masculino é mais comprido, fino, e o estróbilo feminino tende a ser mais gordinho, vamos dizer assim. Falando agora de pinófita, né, em pinófita a gente tem algumas árvores bem desenvolvidas, né, com muito lenho. E aqui um exemplo é Podocarpus, né? Aqui a gente vê pelos anéis de crescimento, né, uma planta, então, né, que tem algumas dezenas de anos. Cada linha dessas representa um ano de idade. A gente vai comentar alguma coisa mais para frente. Aqui também vocês podem ter uma ideia da estrutura da casca. Esses tecidos que formam o lenho e a casca, ou seja, que fazem o crescimento em espessura, são tecidos que a gente chama de crescimento secundário. Também a gente vai falar mais tarde. Né? Mas é interessante que vocês reparem na estrutura da casca, que a gente chama de periderme. Aqui um pouco de líquen crescendo em cima da casca. Também a mesma planta, Podocarpus. Aqui vocês podem ter uma ideia da folha, né? Folha simples. Aqui os cones. Né? Então, os, os megasporófilos, né? Onde vai ter a formação do megásporo, né? E os cones masculinos, que vai ter a formação dos micrósporos. E a semente. Então, essa estrutura aqui, ó, né? Uma estrutura dessa se desenvolve produzindo uma semente, e na base da semente existe uma estrutura carnosa, né, que o pessoal costuma confundir com fruto, mas anatomicamente não é fruto. Né? Ela é denominada de epimácio. Né? É um crescimento na base da semente. Outra pinófita interessante é Pinus ellioti, muito importante, né? Tem algumas espécies de pinos que são plantadas comercialmente. É uma planta de crescimento muito rápido. A gente pode ver a folha característica, né, dos pinheiros, que é a sícula, uma folha muito fininha, compridinha. O cone feminino, então vocês veem essas estruturas aqui, né, que são os megasporófilos, né, que são os esporófilos femininos, onde vai ter a formação do esporo feminino, que é o megásporo. Cada uma dessas, né, cada uma escaminha dessas aqui é um megasporófilo. E aqui o cone masculino, aqui de outra espécie, mas é pinus também. É interessante também que vocês vejam que o cone masculino é muito mais fechado. Né? Vem aquela característica que a gente já tinha visto em cicas. Bem interessante isso. Aqui dá para a gente ter uma noção da periderme e também dos anéis de crescimento. Aí, para terminar essa parte da aula, em pinófitas, a árvore símbolo do Paraná, né, que é uma planta que ocorre desde o Rio Grande do Sul até mais ou menos São Paulo, no clima de altitude de São Paulo. Essa é a gimnosperma mais importante do Brasil. É uma árvore muito bonita, muito grande, com
foi muito explorada para madeira no século passado. Hoje é basicamente proibido cortar em todo o Brasil. E ela produz, né, o cone feminino, que tem uma semente comestível, né, que faz parte do hábito alimentar das pessoas da região sul. Na região sul, o pessoal consome muito o pinhão, que é a semente do pinheiro. Então, entre junho e agosto, quando tem o pinhão, inclusive tem as festas do pinhão, né? Então o pessoal consome bastante. E é uma semente grande, né? Cada semente dessas aqui deve ter, eu acho que mais de 5 gramas, né? É bem grande a semente. E com isso tem uma enorme quantidade de reservas, né? Além de tudo, a casca dela, né, é lignificada, bem resistente. Então é uma estrutura muito eficiente para a reprodução da araucária. E tem alguma associação, inclusive, tanto com mamíferos quanto com aves para a propagação. Bom, aqui o microestróbilo, né, da araucária, vocês podem ver as acículas, é bem diferente do que a gente viu em pinos, né? Elas são bem mais curtinhas, né? Que mais? Bom, é isso.